Seja bem-vindo a uma imersão na sabedoria do presente com Eckhart Tolle. Explore o poder transformador do agora e descubra uma nova perspectiva sobre a vida. Não perca as futuras explorações, então inscreva-se no canal. Eu recomendo que você vá a um lugar onde provavelmente encontrará muitas coisas bonitas, como uma praia. Pratique sentar-se lá e permita que sua atenção seja atraída, seja por mulheres, homens ou qualquer outra pessoa. Essa prática é maravilhosa e a atração pode ocorrer entre pessoas de gêneros diversos. A questão crucial é se você pode ter consciência do que está acontecendo ou se está se perdendo nessa atração. Como prática, apenas tenha um espaço para o impulso, a atração, sem acreditar que você precisa mudar algo. Suprimir a atração pode não ser a abordagem mais hábil, pois isso pode intensificá-la e torná-la ainda mais poderosa. Ao praticar conscientemente, a consciência se aprofundará, lhe proporcionando escolhas. Isso não significa que você não pode agir. Você pode agir, mas com consciência. Se deseja conhecer alguém e sentir atração, pode se aproximar dela com consciência, dizer algo espontâneo. Mesmo que nada venha à mente de imediato, é uma abordagem válida. Não precisa ter respostas prontas. Se amamos todos incondicionalmente, a decisão sobre quem será seu parceiro pode basear-se na atração física, e isso não contradiz o estado superior de consciência. Lembrando que todas essas práticas visam a consciência e a aceitação do momento presente. Essa é a questão, pois parece que não há mais preferência, mesmo quando há atração física. Não há contradição se você está em um estado de consciência superior. Portanto, não deveria ou não se sentir fisicamente atraído por ninguém? Essa é a implicação questionada. No amor incondicional que estamos discutindo, o amor por seres humanos e formas de vida vai além da forma física. Quando você ama incondicionalmente, não ama a forma física, a forma psicológica ou a personalidade deles. O amor incondicional transcende, sendo um amor mais profundo e informe. Você ama a essência do outro e não a sua forma. Esse tipo de amor mais profundo é transcendente. Você pode reconhecer essa dimensão da consciência em outro ser humano quando consegue ficar quieto e presente o suficiente. Ao olhar para outra pessoa, você pode reconhecer algo que vai além da forma física dela. É a consciência, a essência do outro ser humano, que é também a essência de quem você é. A consciência existe antes de se manifestar em alguma forma ou personalidade. Mesmo quando o ser humano assume uma forma, a dimensão da consciência continua a existir anteriormente à forma, encarnando-se, por assim dizer. E então chega o momento em que você percebe que a atenção se moveu para lá. Não há necessidade de negar isso, pois algumas tradições espirituais podem sugerir que não se deve olhar para uma mulher. Se no momento em que perceber que a sua atenção está se movendo para lá, você deve olhar para outro lugar. No entanto, ao negar isso,
você acaba intensificando, em última análise, o desejo inconsciente de olhar. Até mesmo em mosteiros budistas, quando visitei um pela primeira vez, pude ver que o monge estava recusando algo que uma mulher estava tentando dar a ele. Como pegar um lápis. Ele explicou que não podia tirar isso diretamente dela e que ela teria que colocar em alguma mesa para que ele pudesse pegar. Isso ocorre porque o poder da sexualidade era tão forte que as pessoas no passado tinham medo disso. Mesmo pegar algo poderia desencadear um lampejo de energia e quem sabe o que aconteceria em seguida. Para aproveitar essas situações, você também pode aplicar o Tantra. Isso envolve sentir atração, tocar e ser tocado, mas sem a necessidade de buscar um resultado final. A prática está conectada com a autossuficiência do momento presente, sem a constante busca por um resultado final. Isso inclui qualquer tipo de atração ou sexualidade. Ao trazer a vida do momento presente para a vida normal, você pode praticá-la observando o impulso. Se você se perder nele, terá que esperar até acordar e se observar correndo atrás dele. Me lembro de um amigo na Inglaterra, muitos anos atrás, que ficou repentinamente interessado em espiritualidade e ele fazia perguntas muito profundas. Em nossas conversas ao ar livre, ele muitas vezes estava profundamente envolvido, mas houve momentos em que ele perdeu o foco. Eu apontei que a sua atenção estava se movendo para outro lugar, muitas vezes para uma mulher nas proximidades. Isso o acordou para a atração e ele aprendeu a estar ciente dela. Se você está ciente dessa atração, não está nas garras dela. É a natureza, parte da nossa natureza física. O importante é ter consciência do que está acontecendo ou se está se perdendo. Na prática, tenha espaço para o impulso, para a atração, sem a crença de que você precisa mudar algo. Suprimir não é a abordagem mais habilidosa. Em vez disso, a consciência se aprofundará à medida que você praticar. Sempre há uma escolha. Isso não significa que você não pode agir. Você pode agir, mas com consciência. Se quiser conhecer alguém, ainda pode se aproximar e dizer o que vier à mente. A questão é ser consciente da atração e não se perder nela. O amor incondicional pelos seres humanos vai além da forma física. Quando você ama incondicionalmente, não ama a forma física, psicológica ou a personalidade. O amor incondicional é um amor transcendente. Essa essência é a consciência. Pode haver atração física ou emocional em um nível de forma, mas isso não é incompatível com a realização transcendente. A consciência sem forma e atemporal não se perde, permanecendo como a essência. O amor incondicional reconhece essa dimensão transcendente, amando o que é além da forma. Mesmo estando em um estado superior de consciência, pode haver atração física. E isso não contradiz o amor incondicional. O sono é um estado fascinante e misterioso. E o cansaço é uma sensação que nos atrai para fora desse mundo familiar. Mesmo que usemos a palavra cansaço com frequência,
talvez não tenhamos uma compreensão completa do que realmente é. Quando nos sentimos cansados, algo nos puxa para fora desse mundo. Mas essa sensação pode ser difícil de compreender totalmente. Quando observamos nossos animais de estimação dormindo, podemos reconhecer os movimentos de seus sonhos pelas expressões faciais ou pelo movimento das pálpebras. É fascinante pensar no que pode estar acontecendo em suas mentes enquanto sonham. Eles também experimentam esse ciclo de sono e podem entrar em estados sem sonhos, assim como nós. É interessante considerar se outros seres vivos, como mosquitos ou vermes, também sonham. A compreensão científica desses fenômenos pode ainda estar em desenvolvimento, mas é um campo de estudo intrigante. A sensação de cansaço nos lembra de nossa conexão com estados de sono profundo e sonhos, que continuam sendo mistérios que desafiam a nossa compreensão completa. A atração do sono é uma força poderosa que todos nós experimentamos, especialmente quando estamos exaustos. Há histórias de pessoas que ficaram presas em condições extremas, como na neve ou no deserto, e que resistiram ao sono por medo de morrer de hipotermia ou desidratação. No entanto, chega um momento em que a atração do sono se torna irresistível e elas preferem dormir a continuar lutando pela vida. Quando estamos prestes a adormecer, há uma doçura na sensação do sono que nos envolve. Esse momento é marcado por uma diminuição da atividade mental e uma sensação de alívio dos problemas e preocupações. Entramos em um estado de sonho, onde deixamos de existir por um período de tempo. E isso é essencial para a nossa saúde mental e física. A privação do sono pode levar a alucinações e até mesmo a insanidade, destacando a importância do sono para nossa mente e corpo. Observar nossos próprios padrões de sono e vigília pode nos ensinar muito sobre a natureza do universo. Os ciclos de atividade e descanso que experimentamos como seres humanos refletem padrões microscópicos e macroscópicos na realidade. Essa reflexão pode nos levar a compreender melhor a interconexão entre nós mesmos e o universo, desde o nível subatômico até o cósmico. A conversa com o cientista e autor amanhã promete ser fascinante. Enquanto isso, eu posso compartilhar minha própria experiência sobre o sono e o estado de sonho. Periodicamente, desaparecemos naquele reino do sono e é algo vital para a nossa existência. O sono tem diferentes dimensões, como o estado de sonho e o sono sem sonhos, e cada um tem sua importância única. Quando acordamos, experimentamos a existência comum, que pode ser vista como um tipo de sonho compartilhado por muitas pessoas. Cada um de nós tem seu próprio sonho, como viver no Vale de Mil e, embora tenha suas alegrias e desafios, é uma parte essencial da nossa experiência humana. Além disso, existe uma dimensão da consciência que é profundamente tranquila e ampla, e muitas dessas tradições espirituais têm falado sobre isso há milhares de anos. É um estado de ser além do pensamento e da atividade habitual. Alguns o chamam de presença ou quietude, e na tradição indiana é conhecido como o quarto estado de consciência, além dos estados de vigília, sono e sonho. Ainda que esse potencial exista em todos nós, muitas pessoas não estão cientes disso. É como se cada um de nós tivesse um estado sem sonhos dentro de si, esperando para ser descoberto.
É uma jornada interior fascinante e uma parte essencial da exploração da mente e da consciência humanas. O estado de sonho sem sonhos, também conhecido como o quarto estado de consciência, é algo que a maioria das pessoas não percebe que está disponível para elas. Essa falta de consciência é talvez a maior tragédia da vida humana, pois impede que muitos percebam a amplitude da consciência que está sempre presente. Muitos buscadores espirituais acreditam que alcançar esse estado é extremamente difícil e requer anos de prática espiritual ou várias vidas para ser alcançado. No entanto, essa crença pode ser um obstáculo, pois o estado de amplitude já está presente em cada indivíduo. A ideia de que é algo a ser alcançado no futuro pode impedir que alguém o perceba no momento presente. O quarto estado de consciência está intrinsecamente ligado ao momento presente. É o espaço em que ocorrem todas as experiências. E é nesse espaço que a consciência se manifesta mais plenamente. Entre dois pensamentos ou durante momentos de pura percepção sensorial. Podemos experimentar breves momentos desse estado de amplitude, onde estamos livres do controle da mente e experimentamos uma sensação de paz e vitalidade. A amplitude da consciência, ou o quarto estado de consciência, é algo intrínseco a quem somos. Mas, muitas vezes, não o percebemos, devido à nossa tendência de ignorá-lo ou confundi-lo com outras experiências. Assim como um peixe pode ignorar a água ao seu redor, muitas vezes ignoramos que esse estado de amplitude, porque estamos imersos nele o tempo todo. Inicialmente, essa experiência pode surgir como vislumbres de paz, alegria, ou uma sensação mais profunda de tranquilidade. No entanto, podemos confundi-la com outras coisas e não reconhecê-la como uma dimensão diferente de consciência. Minha própria experiência com a amplitude da consciência foi gradual. E inicialmente, eu não tinha consciência do que estava acontecendo. Eu simplesmente percebi que a vida estava mais pacífica e tranquila e comecei a registrar essa sensação em um diário para me lembrar dela caso ela desaparecesse. É interessante notar como, mesmo experimentando essa paz e tranquilidade, não tinha compreensão do que estava por trás dessa experiência ou como ela havia surgido. Eu não tinha palavras para descrever essa profundidade da minha própria natureza. Mas eu estava imerso nela, mesmo sem perceber completamente. Muitas pessoas que não estão despertas estão fortemente identificadas com sua forma física, e esse é apenas o nível 1 de sua identidade de forma. No momento que você perceber que você não está pensando, porque não pode perceber um espaço silencioso e pensar ao mesmo tempo, precisa haver algo em você que corresponde a esse espaço silencioso e que é o espaço interior da consciência. Surpreendentemente, isso também é uma forma de perceber quem você é no nível mais essencial, o mais fundamental. Porque você é essencialmente aquela presença silenciosa, aquela consciência que é a essência de quem você é. É a essência de cada pessoa nessa sala. E essa é uma percepção incrível.
ela transforma a maneira como você percebe a sua identidade, seu senso de identidade, porque talvez seja uma das questões mais importantes da vida. É por isso que os antigos gregos, na filosofia grega antiga, provavelmente voltando a Pitágoras, um dos ditados mais importantes que eles tinham, que na verdade está escrito no templo de Delfos: conhece a ti mesmo. Essa é uma das coisas mais importantes em sua vida, saber quem você é. Agora, a maioria das pessoas pensa que sabe quem elas são porque se identificam. Antes de mais nada, é claro que você tem um corpo físico no nível da forma, e esse corpo físico é obviamente uma parte de quem você é. A percepção mais importante é isso. É tão essencial, não sei por que eles não ensinam na escola ou na universidade. A percepção mais importante é que existem duas dimensões para a sua identidade. Enquanto a maioria dos seres humanos no planeta, que são todos aqueles que não são ainda despertos, só se conhece através de uma identidade, de uma dimensão, e essa é a dimensão da identidade da forma. A identidade da forma começa com a forma física, e essa é a primeira coisa, claro, que você nota quando conhece alguém. Um homem ou mulher com um corpo e uma aparência externa. E essa é a primeira coisa que você nota em si mesmo. Muitas pessoas que não estão despertas são fortemente identificadas com sua forma física. E esse é apenas o nível 1 de sua identidade. De forma positiva, algumas pessoas estão orgulhosas de seu corpo e aparência. Olham para si mesmas e se comparam mentalmente com outros corpos que não são tão bonitos ou fortes, ou o que quer que seja. E estão fortemente identificadas com o corpo e a aparência. Tudo isso pode ser identificado negativamente como estar muito infeliz com a aparência do corpo. Isso é amplificado nos dias de hoje, através da tecnologia que os humanos desenvolveram. As selfies são muito populares nos dias de hoje e geralmente mostram aspectos do seu corpo ou aparência. Então você os envia para o maior número de pessoas possível. Então, todos os seus amigos, incluindo centenas de pessoas que talvez você nunca conheceu, olham para o seu corpo ou aparência externa e se sentem mal porque você parece tão feliz, o que os deixa ainda mais infelizes do que já estavam. Para compensar isso, eles também pegam o telefone e tiram uma selfie para se sentirem bem. Você pode encontrar um fundo que faz as pessoas sentirem inveja, ou se mostra em um restaurante tendo uma refeição incrível. Essas coisas podem te manter ocupado e relativamente feliz nessa dimensão. Claro, mais cedo ou mais tarde, chega uma hora em que o corpo muda e a sua aparência estranhamente muda. E você pode pensar que os espelhos não são mais tão bons quanto costumavam ser, porque você não parece o mesmo de antes. Então há muitas opções abertas para você, mas você começa a ficar um pouco infeliz, porque se identificou com algo que não dura. E particularmente, as pessoas que tinham uma identificação corporal muito forte se tornam muito infelizes à medida que envelhecem. Muito infelizes. E ninguém lhes disse que tal identidade
é extremamente limitada. De repente, o corpo que os fazia se sentirem superiores, agora se torna uma fonte de grande infelicidade. Esse é o destino de todos aqueles que não podem ir mais fundo para descobrir níveis mais profundos de quem eles realmente são. Eu nunca fui tentado a me identificar, mesmo quando era jovem, com o meu corpo, porque eu não era particularmente forte ou bonito. Então o que senti é que eu era inadequado, e isso foi uma fonte de sofrimento. No entanto, percebi que sou mais do que meu corpo. Também sou minha mente. Se não posso parecer mais forte e mais bonito do que a pessoa ao meu lado, eu posso ser mais inteligente, posso ter mais conhecimento. Então, o meu senso de identidade mudou. Em vez de físico, embora houvesse alguma identificação negativa com isso, meu senso de identidade em minha mente era algo mais seguro. Até a sua identidade na forma é a sua mente. Sua mente é todo o conhecimento acumulado e memórias, e assim por diante, que são mantidos vivos por processos do pensamento. Então, para compensar o meu corpo inadequado, eu leio tanto quanto possível para que eu possa fazer outras pessoas se sentirem inferiores, porque eles não sabiam tanto quanto eu. Então eu ainda estava muito desconfortável, mas sempre que estava em um grupo de pessoas, eu imediatamente começava a falar coisas inteligentes e mostrava o quanto eu sabia para fazer as outras pessoas se sentirem menores. E isso é uma estratégia egóica normal. Era o ego que dizia: não falem tanto de mim. Claro que eu não estava feliz. Eu estava principalmente em um estado de anis, porque sempre havia pessoas que sabiam mais do que eu. Então havia outros que não sabiam mais do que eu, mas eles tinham algo mais com o que se identificar. Eles tinham uma posição social elevada, foram para a faculdade. Eu conheci alguns senhores e senhoras que não fizeram nada para merecer esses títulos. Eles nasceram com eles. Eles derivaram de uma parte significativa da identidade da sua origem social. Pessoas de classe alta. Isso basicamente significa a história familiar. Então eles se identificaram muito fortemente com isso e poderiam dar a eles um certo senso de superioridade em relação à maioria dos outros. E mesmo que os outros fossem mais inteligentes, você tinha muito mais classe, conhecia mais antecedentes de influência ou como quer que você chame. Embora estejamos usando o idioma inglês na Inglaterra, mesmo a maneira como você fala, o seu sotaque, você imediatamente mostrará aos outros, talvez um pouco menos hoje em dia, mas quando eu era jovem e morava na Inglaterra, no momento em que você abria a boca, as pessoas já te julgavam sobre a sua classe social. Você era de classe trabalhadora, você era de classe média alta, e por isso muitos, é claro, fingiam tentar parecer ter uma classe alta. E de uma forma exagerada, isso é algo meio embaraçoso. Mas eles acharam que funcionou. As pessoas estão procurando por uma identidade. E o senso de
identidade nunca é satisfatória. Elas estão sempre buscando por mais. Elas estão procurando por algo para fortalecer o seu senso de identidade. Fortalecer o senso de quem eles são. E o ego, basicamente, é isso. É exatamente isso que o ego é. É isso que ele quer. Ele quer ter um senso de identidade baseado na mente, baseado nas emoções que refletem a mente condicionada. Quando se fala de um grande ego, esse ego são pessoas que são muito destacadas na vida. Elas têm um ego enorme. Pensam que são as maiores e as mais maravilhosas e superiores a todo mundo. Isso pode ser um aspecto do ego. Mas há também um outro ego. Se você não tem material suficiente para se identificar, se você não tem maneiras de não ter mais conhecimento do que a maioria das pessoas, se você não tem um ótimo corpo ou aparência, se você não tem histórico de classe social, se você não tem posses, o que você faz então? Com o que você se identifica? Oh, meu Deus, quem sou eu? Então o ego será muito inteligentemente salvo para uma espécie de identidade de vítima. Ah, eu fui tratado tão injustamente em minha vida. Meus pais começaram a me tratar assim quando eu nasci. Ah, esses aqui são os meus antecedentes terríveis. Na vida, eu sempre estive em desvantagem. Sempre fui uma vítima, ou você pessoalmente, você pode se identificar com todo o grupo social e dizer que sempre fomos vítimas e ainda somos. Não é? É claro que as pessoas têm isso. Existem indivíduos que nasceram em circunstâncias muito terríveis. Também existem em todos os nossos grupos pessoas que nasceram em circunstâncias ruins. Isso é sem dúvida uma verdade. O perigo é transformar isso em seu senso de identidade que o mantém preso em uma espécie de prisão muito sedutora. Há uma grande tendência hoje em dia para as pessoas terem uma identidade coletiva de vítima. E isso é muito sedutor para o ego. Você pode ler sobre isso na internet rapidamente. Como isso se torna cada vez mais na moda nos dias de hoje, ter uma identidade de vítima coletiva. Chegamos à conclusão dessa viagem de autoconhecimento. Se essas ideias ressoaram em você, tem 2 vídeos na tela que oferecem mais insights. Inscreva-se para continuar explorando o poder do agora e compartilhe as suas percepções nos comentários abaixo.